Olá, bem-vindo no Salto Quântico. Aqui você encontra ciência, filosofia, arte e espiritualidade unidos no despertar da consciência. A palestra de hoje é do autor Samael Aun Weor e foi retirada do livro As Três Montanhas, capítulo 8, nome Estado de Ginas. O título desta narração é O Poder da Invisibilidade, porque no esoterismo, o poder da invisibilidade é sinônimo de estado de Ginas. É, pois, o caso que, pasmado minha vida em tantas ocupações, tive, não obstante, que investigar a fundo o estado de Ginas. Olhai, senhores, se havia razão que as razões deste capítulo nos admirassem, quando pudemos experimentar de forma direta a existência real de terras e povos Ginas. Causará assombro que no primeiro terço do século XVIII, quando já não reinavam os supersticiosos Felipes, o mesmismo Dom Juan de Mur e Aguirre, antes governador de São Marcos e Arichoa, no Peru, acreditava cegamente na existência de múltiplas ilhas misteriosas por todos os mares do mundo. Isso sucedeu a que, desde La Gomera e La Palma, enviavam informes mais ou menos fantásticos ao general e à real auditoria sobre as repetidas aparições das sonhadas ilhas. Informes que produziam, diz Vieira, novos acessos de febre, movendo-os a tentar pela quarta vez o descobrimento da ilha non trabada. O certo é que a non trabada, ou encobierta, não tornou a ser vista pelos mortais desde o século XVIII até a data, porque o ceticismo agressivo que vem reinando no mundo desde a enciclopédia não merece outra coisa senão que se faça mais espesso e denso o véu de Maia, que os semelhantes mistérios etéreos, ou da quarta dimensão, recobre. A ilha não trabada ou encobierta, geralmente mais conhecida por São Borodom, diz Benítez em sua História das Ilhas Canárias, é um daqueles países encantados que tem preocupado aos modernos, tanto quanto aos antigos, e crendo que tinham poderosas razões para isso, porque efetivamente desde as ilhas La Palma, Gomera e Hierro, costumava-se ver ao oeste-sul-oeste da primeira e ao oeste-norte-oeste da última, correndo em direção norte a sul, uma como terra montanhosa que, segundo o cômputo geralmente mais admitido, distaria 40 léguas de La Palma e que poderia ter, não sabemos como se mediria, umas 87 léguas de comprimento por 28 de largura, e que, pois, às vezes se via desde o sudoeste de Tenerife, poderia estar a 28 graus e alguns minutos da latitude norte. No dia 3 de abril de 1570, o doutor Hernán Pérez de Grado, primeiro regente da autoria das Canárias, liberou uma provisão encomendada às ilhas La Palma, Gomera e Hierro, a fim de que fizesse uma averiguação exata com quantas pessoas tivessem observado a aparição semelhante terra, ou que, por qualquer outro conduto, tivessem provas de sua existência. Em virtude de semelhante informação, depôs em La Palma o piloto português Pedro Velho, natural de Setúbal, e disse que, por causa de uma tempestade, desembarcou na ilha não trabada, com 2 de sua equipe, e ali contemplou tais e quais maravilhas, fenômenos extraordinários, pegadas gigantes e etc. Logo, ao amanhecer, nublou-se o céu, soprou o rissono, o furacão, e ele, temendo perder seu navio, voltou a bordo mais que depressa. No instante de zarpar, perderam de vista a terra, e, logo que este cessou, trataram de voltar a ela, sendo-lhes, de todo ponto de vista, impossível descobri-la,
pelo que ficaram muito contrariados, especialmente por 2 homens da tripulação que haviam ficado abandonados na espessura da selva. Em verdadeira história, Ginas, que aqui a vossa mercês se apresenta, é tirada ao pé da letra de velhos cronicões. Dizem antigas tradições, por certo muito respeitáveis, que durante a idade de ouro do Lácio e da Ligúria, o rei divino Jano ou Saturno imperou sobre aquela santa gente, tribos áreas todas, ainda que de muitas diversas épocas e origens. Então, como em igual época do povo hebreu, podia-se dizer que conviviam felizes Ginas e homens. A Jana, Iana, Gnana ou Gnoses não é senão a ciência do Jano, ou seja, a ciência do conhecimento iniciático, a ciência de Enoixion, ou do vidente, e as variadas de seu nome são tais que há em cada língua uma, tais como as de Cham, Cham, Cão, Dão, Dzam, Jam, etc. Todas equivalentes à mais sublime concepção de um espírito planetário, o regente de Saturno, um Nazada, um Kabir, no sentido mais completo da palavra. Para mim, a ciência Ginas não é opinião, senão verdade assentada. E se me quereis que vou-la mostre com a experiência vivida, escutai com paciência o subsequente relato. 30 vezes havia visto cair as folhas de outono em minha presente reencarnação. Quando tive que trabalhar consciente e positivamente com a doutrina dos Ginas, ou de Jano. Qualquer noite de maravilhas, Litelantes, minha sacerdotisa esposa, fez-me sublime convite. Encontrava-me repousando no tálamo nupcial, com o corpo relaxado, boca para cima. Devo asseverar com certa solenidade, para o bem da grande causa, que nesses instantes que achava em estado de alerta novidade, alerta percepção, dormitava atento e vigilante como vigia em época de guerra. Obviamente anelava, com sede infinita, algo extraordinário. Depois das já sabidas invocações de rigor, senti como se outro ser humano pousasse sobre o meu relaxado corpo, exatamente sobre aquelas mantas, cobertas e cobertores que deliciosamente me protegiam do frio da noite. Inquestionavelmente era Litelantes. Reconhecia pela voz, quando, de forma veemente, me chamara com meu nome de batismo. Ostensivelmente, aquela dama adepto, mediante a ajuda extra de algumas pessoas Ginas, havia conseguido meter seu corpo físico dentro da quarta dimensão. Vamos, disse-me. Vamos. E eu, que com ânsia infinita sempre havia aguardado este instante, pressuroso me levantei do leito. Resulta palmário e evidente que, ao me levantar, assim ajudado, de fato atravessei a barreira da velocidade da luz, ficando então de pé junto ao leitor de Penitente e Anacoreta, com o corpo físico bem submerso dentro da quarta dimensão. Na verdade não é junto ao leitor, é junto ao leito, com o corpo físico bem submerso dentro da quarta dimensão. Qualquer gnóstico sincero poderia certamente fazer o mesmo, se no instante de começar a dormir se concentrasse intensivamente com sua mãe natura particular e individual.
Uma fórmula mágica muito especial é a seguinte: orem ou repitam essa frase: creio em Deus, creio em minha mãe natureza e creio na magia branca. Mãe minha, leva-me com meu corpo. Amém. Milhares de vezes se reza esta oração, no instante de querer dormitar. Entretanto, convém não esquecer aquele ditado popular que diz: a Deus rogando e com o malho dando. Muito ligeiramente adormecidos, levantei-vos do leito, suplicando, e logo saltai com a intenção de flutuar no ambiente circundante. Tende fé como um grão de mostarda, e movereis montanhas. Se não lograis flutuar, metei-vos novamente dentro da vossa cama e repete o experimento. Muitos triunfam de imediato e outros tardam meses e até anos inteiros para lograr essa entrada nos paraísos jinas. Depois dessa pequena, porém importante digressão de tipo indicativo, continuemos em nosso relato. Saí da minha recâmara com passo firme e decidido. Atravessei um pequeno pátio, dirigi-me à rua. Cedendo-me passagem com muita reverência, certo grupo de gente jinas, dirigi-me até as montanhas vizinhas. Saí da cidade, seguido muito de perto por aquele grupo de gente jinas. Dirigi-me até as montanhas divinas com um sentimento como se estivesse afundando num remoto passado sublunar antiquíssimo. Compreendi que havia penetrado nos cosmos inferior. Eu fui submetido a provas de coragem, fazendo-me passar por cima de profundos precipícios. Flutuando no ambiente circundante da quarta vertical, acompanhado por litelantes e por toda a comitiva de gentiginas, atravessei o borrascoso oceano e cheguei a certo lugar secreto da velha Europa. Penetrei velozmente em certo castelo, onde tive que contemplar com assombro um estranho símbolo sobre o qual havia um crucifixo. O regresso à minha mansão foi relativamente fácil, pois é lei na quarta dimensão que tudo regressa ao seu ponto de partida original. Litelantes e eu comentamos muito alegremente tudo isso. Obviamente havíamos conseguido um triunfo maravilhoso. Dia depois, continuamos com estes experimentos. Aprendemos a colocar o corpo físico dentro dos cosmos superior. Hoje, por experiência direta, sabemos que, com a ajuda da Mãe Divina Kundalini, podemos pôr o corpo físico em estado de jinas para viajar por entre o cosmos de cima. Autor Samael Aun Weor. Narração O Salto Quântico. Se você gosta desses assuntos esotéricos e ainda não é seguidor da nossa página, não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, passa a nos seguir, curta, porque isso ajuda bastante para o sistema divulgar para mais pessoas. Eu desejo que todos fiquem na luz, na paz e no amor.